E aí pessoal, eu sou o Gabe e hoje nós vamos falar sobre a produção da nossa nova arena para o HMM. Sacrifice Sanctuary. Essa nova arena, ela é uma sucessora espiritual da Temple of Sacrifice, que traz alguns conceitos antigos das outras versões, porém ela traz também várias soluções para coisas que notamos nas versões anteriores, tornando-se uma nova arena que é bem diferente, mas com alguns elementos antigos. Desde a primeira versão, nós temos a história de que esse local era um templo dedicado a adoradores de um dos monstros que surgiu junto com o apocalipse que ocorreu no mundo do Heavy Metal Machines. Na tentativa de invocar esse monstro e se aliar a ele, acabou despertando um monstro incontrolável que se voltou contra os seus próprios adoradores. Então, o século do metal entra nesse local e usa o heavy metal para lidar com esse monstro e acaba gerando essa tradição de que, para manter o monstro no seu sono eterno ali, precisariam ser feitos vários sacrifícios periódicos. Começaram a fazer essas partidas de Heavy Metal Machines para que os perdedores fossem sacrificados para manter o monstro dormindo. Então essa é a história que nós temos por trás da Temple of Sacrifice, que agora é a Sacrifice Sanctuary. A primeira coisa que nós fizemos foi analisar o que nós queríamos mudar das versões anteriores. Também analisamos a Metal God a fundo e tentar entender mais por que ela é tão interessante e funciona bem de uma maneira competitiva. E depois de catalogar os pontos principais que a gente gostaria de melhorar, nós começamos a pensar em alguns conceitos para pensar nessa nova e reformulada Sacrifice. Um outro ponto bem importante para a gente foi de deixar o gameplay mais dinâmico por toda a arena. E para isso a gente dividiu ela em sessões diferentes que trazem uma variação de gameplay. No comecinho da arena, nós temos uma parte que é mais parecida com as curvas da Metal God Arena. Tem uma seção que é bem focada em ter vários droppers com pilares dentro delas. E mais pro final da arena, nós temos uma parte que internamente nós chamamos de espiral, que é uma seção onde você vai passando por trás do gol e tem ácido, tem um ponto bem específico ali que tem um dropper. Você tem como passar por trás do gol agora, né? Coisa que nós não tínhamos antes. Então nós adaptamos a cabeça do monstro que decora a linha de gol, inclinada de uma maneira que a câmera não atrapalhe o gameplay. E é um asset que nós fizemos questão de tê-lo, porque era a cara da arena, né? Até na ilustração da roleta, quando a arena está sendo sorteada, aquele monstrão é a ilustração que representa a arena. Então não tinha como deixarmos ele de fora. E uma outra solução que foi muito legal e veio da comunidade foi que na área de gol, atrás do gol, nós temos uma área exclusiva para defesa. Ou seja, a equipe de defesa consegue entrar, pegar o pick-up e voltar para defender o gol, que já é uma área mais aberta. Ou seja, ela é diferente também da Metal God. E um outro ponto super importante sobre essa arena, e que foi algo muito interessante de fazer, é que, em um certo ponto, a arena ela ainda estava dividida com uma abertura assim, como as versões anteriores. Porém, com a vinda dos pickups de cura, surgiu a ideia de, ao invés dela ser assim, pegar e fechar ela e colocar uma área bem no meio, que seria a área central, conectando várias áreas, praticamente todas, da arena. E isso foi incrível, porque deixou a partida muito mais dinâmica. Agora a gente tem uma área central que é uma ligação entre todas as áreas da arena. Nós tratamos essa área como uma área neutra, digamos, que não é terra de ninguém. Nós procuramos deixar essa área com um ar um pouco mais sombrio, e apesar dela não ser uma área onde vai ocorrer o gameplay de fato, pois a bomba nunca entra ali, nós procuramos deixar a experiência de quem chega até ali um pouco mais interessante. Então nós colocamos o altar
do Deus do Metal nessa região, uma recompensa visual para os jogadores que passam por ali, né, que estão de passagem. Como não tem muita coisa para fazer ali, ele pode pelo menos parar para tirar um selfie com o Deus do Metal. Nós fomos trabalhando para chegar no equilíbrio perfeito entre as necessidades de gameplay e uma estética interessante. Acabamos chegando num consenso onde esses setores ficaram satisfeitos com o resultado final, até empolgados, eu diria, e mais empolgado ainda para ver a reação da comunidade. E pensando no futuro, a Sacrifice Sanctuary, que é essa nova versão, nós vamos aguardar vocês jogarem e esperamos o feedback de vocês. E enquanto isso, nós vamos trabalhar em outras coisas bem focadas em conteúdo. Lembrando que no devblog anterior nós falamos que nós focamos muito, 100% do estúdio, na vinda dos consoles. E agora o nosso foco é total em conteúdo. E o próximo conteúdo da nossa pipeline é um personagem novo. Então fiquem ligados e falaremos disso no próximo devblog.